programa Mais Acesso Especialistas, e a gente está em fase de implantação. Então, a ideia é apresentar de maneira geral, ver como os municípios podem aderir a esses programas e depois a gente dá sequência aqui nas conversas. Então, primeiro, passando aqui. Você coordena sistemas de saúde, entrega serviços de saúde, relação direta com a população, com os beneficiários do serviço de saúde. Você sente também, obviamente, a pressão do sistema de saúde, da população que fica aguardando atendimento, seja nas emergências, seja aguardando atendimento especializado, consultas, emergências, enfim. Aqui no Ministério da Saúde a gente formula políticas nacionais, define diretrizes, cria mecanismos de financiamento para que os serviços possam ser implementados por estados, mas na sua grande maioria por municípios. O Brasil é um dos poucos países no mundo que tem um sistema descentralizado para o nível do município. Em geral, os países que descentralizaram o sistema de saúde descentralizam para o nível das regiões de saúde, para o nível das províncias, dos estados. Então, isso nos deu uma enorme capilaridade assistencial desde que a gente implantou o SUS. O SUS tem pouco mais de 30 e poucos anos, chegando a 35 anos. Antes do SUS, muitos municípios não tinham estrutura assistencial. E a gente cresceu fortemente a estrutura assistencial graças à expansão, principalmente da estratégia da família na atenção primária de saúde. Então, a atenção primária é o primeiro contato das pessoas com o sistema, onde são feitos atendimentos básicos, consultas com médico de família, enfermeiros, vacinas, além do acompanhamento de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. E a atenção especializada são casos de maior complexidade, que precisam de profissionais especializados, incluindo médicos, exames mais complexos, cirurgias e internações. A gente tinha, no âmbito do Ministério da Saúde, uma secretaria só que cuidava de tudo isso, que era a Secretaria de Atenção Especializada. Hoje, há duas secretarias, a Secretaria de Atenção Primária, que cuida da atenção primária, programas médicos, estratégia da família, uma série de programas na atenção primária, e a atenção especializada cuida de todo o resto, que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, uma diferença importante nisso, a atenção especializada exige uma organização hierárquica e regionalizada. E essa é uma das fragilidades estruturais do nosso sistema de saúde. A gente descentralizou para o nível dos municípios, mas a organização regional ainda é um desafio. E para a gente enfrentar o problema da atenção especializada, nós precisamos qualificar essa organização regional. Os municípios precisam trabalhar em parceria nas regiões de saúde. Então, a regionalização de saúde é fundamental para a atenção especializada, porque muitos municípios, 68% dos municípios brasileiros têm menos de 20 mil habitantes. A gente não tem escala, escopo para oferecer boa parte do que eu vou mostrar aqui do que está na atenção especializada. Então, é fundamental ter um desenho regional para garantir consultas, exames, recursos. Diferente da atenção primária que está presente em cada cidade, a atenção especializada precisa dessa organização regional. E a regionalização garante que a população tenha um acesso de qualidade sem precisar percorrer grandes distâncias. Só a nossa secretaria, esse slide está desatualizado, só a nossa secretaria coordena mais de 60 programas e políticas nacionais de saúde. Isso, por que a gente faz tudo isso? Porque o SUS colocou, que a nossa Constituição Federal colocou que o sistema de saúde brasileiro deve ser universal, atender a todos, mas também deve ser integral, atender o conjunto das necessidades de saúde da população brasileira. E por isso a gente precisa de um conjunto de programas e políticas. E ao longo desses 35 anos nós fomos crescendo, expandindo, ampliou, como eu falei, a atenção básica em todas as cidades. Hoje, 95% dos municípios brasileiros têm equipes de saúde da família, mas também a gente foi expandindo no escopo de atuação. Então, além da abrangência, a gente também ampliou o escopo. Só a nossa Secretaria de Atenção Especializada coordena a política de atenção hospitalar, a política de urgência, que depois a gente vai mostrar, a UPA, SAMUS,
política de segurança do paciente, política do melhor em casa, né? Essa também é uma política muito interessante. Em Curitiba, a gente tinha um hospital a mais, só com... Mariana está aqui, nossa, implantou a política do melhor em casa no Ministério da Saúde. Então, a gente tinha uma capacidade, né, de ter um hospital dando atendimento mais humanizado, de qualidade. O Ministério financia as equipes de atenção domiciliar. Política de sangue e hemoderivados, né, isso fica mais no âmbito da coordenação estadual, assim como a política de transplantes também na nossa secretaria, mas sob responsabilidade da atenção dos estados. Política de doenças crônicas, política de doenças raras, oftalmologia, saúde mental, Rede Cegonha, que também vamos apresentar com mais detalhes, que agora se chama Rede Aline, né, sob coordenação do Departamento de Hospitais de Urgência. Política Nacional da Pessoa com Deficiência, onde estão, né, o programa Viver Sem Limites, né, o Centro de Reabilitação. Política de alta complexidade em cardiovascular, ortopedia, saúde mental, enfim. Então, só para dar assim, a dimensão, né, do que está sob a coordenação dessa secretaria, mas que para isso acontecer precisa ser implementado por estados e municípios. E grande parte dessas políticas precisa de um desenho regional. Não é só o município sozinho. Então, esse é um desafio que a gente está buscando enfrentar com os avanços, com as novas políticas que estamos promovendo. Então, primeiro, é importante também destacar o compromisso do presidente Lula, desde o início da transição governamental, com aumentar o financiamento da saúde e aumentar o financiamento da atenção especializada. Então, em 2022, a gente passou de 54,98 bilhões de reais de orçamento para 74,71 bilhões de reais. Isso garantiu a gente realizar, então esse aumento de 34%, garantiu realizar o maior número de consultas, exames e cirurgias eletivas, tirando fora as cirurgias de urgência, da história do SUS. Foi um aumento, a gente passou, em número de cirurgias eletivas, em 2022 a gente realizou 10 milhões e 600 mil cirurgias. Em 2024, a gente está fechando os dados, porque tem um atraso de 2 meses para fechar o dado, nós vamos superar 14 milhões de cirurgias. Então, quase 4 milhões de pessoas a mais que receberam atendimento. Resolve as filas? Não resolve, mas consegue já dar uma maior vazão. A gente vê uma redução do tempo de espera em vários procedimentos acontecendo em diferentes regiões do país. Mas com o Brasil, como um país grande, heterogêneo, há muitas assimetrias. Então, vai ser interessante a gente escutar um pouco de vocês também como é que está em relação a isso. Então, esse crescimento, a gente aumentou também o número de serviços especializados credenciados ao SUS, que recebem financiamento. Houve reajuste nos valores da tabela SUS, que ainda é uma herança que a gente tem do sistema anterior ao SUS, o INAMPS, o pagamento por procedimentos. E a gente observou também, só com mais recurso, mais serviços, uma ampliação do número de profissionais especialistas, incluindo cirurgiões, anestesistas, trabalhando no SUS para prestar esses atendimentos. Bom, agora, não basta só aumentar recurso para fazer mais na atenção especializada. Tem algo fundamental que a atenção básica fez e a atenção especializada não tinha feito, que é mudar a lógica de organização. Na atenção básica foi criada a Estratégia de Saúde da Família, que é uma inovação, poucos países no mundo têm um modelo tão inovador como é a Saúde da Família. Equipes multiprofissionais, médico, enfermeiro, agente comunitário de saúde, responsável por uma população. Além de gestor, eu também sou pesquisador, médico sanitarista, pesquisador, e a gente, nas pesquisas mostram onde há uma equipe de saúde da família completa, qualificada, os indicadores de saúde são muito melhores. Você tem menos encaminhamento para atenção especializada porque a equipe consegue resolver os problemas da população sem precisar do encaminhamento. Mas na atenção especializada a gente não tinha, ainda vivia a herança do INAMPS de financiar procedimentos. E a gente está criando então criou o Programa Mais Acesso Especialistas, que é uma estratégia para a implantação da Política Nacional de Atenção Especializada, PNAES, que foi publicada também
em 2023, para dar novas bases para a organização de toda a rede de atenção especializada. O foco é tornar o acesso ao paciente a consultas e exames especializados o mais rápido possível, com menos burocracia, a partir do encaminhamento realizado pelas equipes de atenção primária. Então, o que muda, né, na lógica do mais acesso especialistas? Ele tem diferentes componentes. Tem um componente de cuidados especializados, que busca expandir e qualificar consultas e exames, iniciando em 5 áreas, onde há maior fila, mas onde o tempo de espera é determinante para o início do tratamento em tempo oportuno. Oncologia, cardiologia, oftalmologia, ortopedia e otorrinolaringologia. O que o programa muda? Ao invés do paciente, que é como acontece na grande maioria das cidades brasileiras, o paciente é encaminhado à atenção básica para o especialista, faz a consulta no especialista. O especialista pede exames. Ele tem que voltar para a atenção básica para marcar os exames. Vai em diferentes filas para fazer os exames. Estou vendo concordar, porque é assim que funciona. Fica em diferentes filas. Perde-se muito tempo nisso e perde-se muitos exames, que o paciente se confunde, ele vai ter que ir em diferentes lugares. Aí depois faz os exames, tem que marcar o retorno com o especialista. Consequência disso, concreta, 2/3 dos diagnósticos de câncer que nós estamos fazendo no Brasil, no SUS, são com estadiamentos avançados. As pessoas até acessam o sistema de saúde, faz a consulta, faz o exame, mas perde a oportunidade terapêutica. O que vai mudar nesse programa? O paciente vai entrar numa fila única, onde ele tem a consulta, os exames e o retorno definido num prazo estabelecido. Para oncologia, até 30 dias, para as demais especialidades, até 60 dias. E como é que a gente vai fazer para que isso seja implementado? Nós estabelecemos um mecanismo de remuneração diferenciado. Isso, nós vamos pagar extra tabela SUS, extra valor superior e extra teto MAC. Então nós vamos financiar isso por meio de criação das APACs, financiamento via FAEC, para que isso seja estimulado. Então, para isso, para esse componente, um recurso inicial de 2,4 bilhões de reais, dos quais 590 milhões já foram repassados para estados e municípios no final do ano passado. Esse recurso foi aprovado. Para ingressar no programa tem que ter um plano de ação regional, e aí não é só o município isoladamente, ou o estado isoladamente, tem que ser um acordo fechado em CIB, um acordo regional para que se defina um plano de ação regional, quais vão ser os executores das ofertas de cuidado integrado, e assim a gente implementar esse programa. Então esse programa vai ampliar a capacidade de diagnóstico. É tudo que a gente quer no sistema de saúde, que o sistema de saúde tenha a capacidade de diagnosticar os problemas das pessoas precocemente, para a gente poder iniciar o tratamento no tempo oportuno. Associado a esse programa também está o programa Mais Cirurgias. Na medida em que a gente vai fazer mais cirurgia, mais diagnóstico, nós temos que dar vazão para as cirurgias. 1,2 bilhão de reais para cirurgias que vão derivar das necessidades identificadas nos cuidados especializados. E esse programa é mais especialistas, mas ele tem que estar com a cabeça olhando para a atenção primária, para a gente qualificar a atenção primária, então uma forte integração com a atenção primária e um forte uso de ferramentas digitais. Telesaúde, teleconsultoria, teleconsulta, para que você possa discutir casos. A minha experiência em Curitiba também foi muito interessante, onde você coloca um especialista com a equipe de saúde da família para discutir caso antes de encaminhar, você consegue resolver em 70%. Então você consegue, né, o programa tem essa perspectiva também, né, de financiar, está associado com a saúde digital, para fortalecer esse tipo de integração. Então tem um componente de mais inovação tecnológica para que a gente possa ter um acesso mais eficiente, mais humanizado, né, para atender as necessidades da população. Então, aqui a gente, né, dos 2,4 bilhões de reais, nós já recebemos, o primeiro passo é a adesão dos estados e municípios. Todos os estados aderiram e a gente já teve adesão até o ano passado de 5.524 municípios. Então, isso dá mais de 99% de adesão dos municípios. Então, falta pouco. Falta Marabá, no Pará, Barueri, em São Paulo, e 42 municípios no estado de Sergipe.
Não sei se tem alguém desses municípios aqui. Se não tiver, então todo mundo aqui já aderiu ao programa, né? E já está parte, né? já faz parte do programa. Agora é a fase de implantação. Os recursos foram repassados, né? Foi aprovado 1.750 bilhões, dos quais 590 milhões já foram repassados para os estados e municípios, e agora é a fase de contratação dos prestadores que vão executar as ofertas de cuidado integrado. Além disso, também tem, só aqui, né, recursos para o núcleo de gestão da regulação. Parte desse programa é os estados e municípios conhecerem quais são as filas para essas especialidades e fazer gestão da fila. Fila não é só uma planilha de Excel, filas são pessoas que estão aguardando cuidados. Então, o núcleo de gestão da regulação não é para substituir hoje o que há de central da regulação, mas é para qualificar a gestão das filas no âmbito desse programa. E com recursos para isso. Então, feita a adesão, elaboração do plano de ação regional, plano de ação aprovado na CIB ou na CIR, insere o plano de ação regional no InvestSUS, a gente faz análise do plano do Ministério da Saúde e publica a portaria aprovando o PAR. Então, todo esse caminho já foi feito. E se alguém tem dúvida, está aqui o Aristides, né, nosso diretor, está aqui o Departamento de Atenção Especializada, telefone, e-mail, tem uma equipe de apoiadores do programa em cada estado, tem pelo menos um apoiador do Ministério da Saúde para tirar dúvidas, para apoiar a implantação dessa política. E agora eu passo para o Nilton dar sequência, porque nós temos aí rede urgência, rede Aline e outras coisas aí também que a gente quer apresentar para vocês. Vou tentar ser bem breve aqui, objetivo. Nós completamos aqui 30 minutos de apresentação, temos mais 30 e vamos tentar deixar um tempo aqui adequado para as dúvidas. Vou pedir só desculpas porque nós estouramos a capacidade da sala e o pessoal que está chegando aí vai ficar em pé, infelizmente. Mas nós vamos... Aqui tem as orientações básicas, o site do Ministério, com as várias áreas lá da atenção especializada, tem mais detalhes e vou reforçar para quem chegou depois. Nós estamos com a equipe técnica no estande do Ministério, no estande do PAC e no espaço prefeitar lá, para tirar as dúvidas mais detalhadas de cada um deles. Uma das redes prioritárias sob nossa gestão é a rede de urgência e emergência, fica vinculada, né, ao Departamento de Atenção Hospitalar, Urgência e Atenção Domiciliar, que a Aline é a nossa diretora. Temos lá tanto a atenção domiciliar com a Mariana, coordenadora, que está aqui presente, a coordenação de urgência, a coordenação de atenção hospitalar, que cuida de uma série de políticas e programas voltadas para as habilitações de leitos de UTI, 100%, o incentivo 100% SUS, como vários outros incentivos hospitalares. Mas rapidamente aqui, que é uma das redes mais capilarizadas e que tem maior demanda, é a rede de urgência e emergência. É meta do presidente Lula, que colocou no PAC e nossa prioridade máxima, né, no Ministério da Saúde, a universalização do SAMU. Hoje nós estamos com 88% da população coberta com o SAMU. Com o PAC, a primeira seleção, nós vamos chegar a 93% com as adesões que já foram feitas, as ambulâncias que estão sendo entregues e as centrais de regulação que estão sendo construídas, e nossa expectativa é de que até o final do ano que vem a gente coloque 100% da população brasileira com acesso ao SAMU, que é hoje uma das políticas mais bem avaliadas, né, pela população e que as evidências mostram que salva vidas realmente. Então ainda precisamos avançar. Convido vocês os municípios que ainda não tiverem o SAMU, seja com base descentralizada, seja com a cobertura de SAMU, né, uma cidade às vezes muito pequena, tem a base descentralizada no município vizinho, mas a ambulância cobre aquele município. Mas quem ainda não tiver a cobertura do SAMU, que procure, né, o seu gestor local, faça adesão agora no PAC Seleções, que vai ser lançado hoje à tarde, e que a partir do dia 24 de fevereiro, quem ainda não tem ambulância ou quem precisa da renovação da ambulância vai precisar fazer o cadastramento no PAC Seleções e depois a gente dá mais detalhes. E as unidades de pronto atendimento,
uma política criada também na primeira gestão do presidente Lula, que visa, né, diminuir as filas nos grandes pronto-socorros dos casos de média e às vezes até de baixa complexidade, e que também não sobrecarregue as unidades básicas. Temos mais de 700 UPAs no Brasil e temos ainda a possibilidade de expandir em redes, em locais estratégicos, visando a diminuição da sobrecarga das unidades hospitalares e de atenção primária. Convido também vocês a pesquisarem sobre as UPAs e estudarem a perspectiva de implantação de uma UPA. Nós temos recurso de financiamento e de custeio, tanto de investimento quanto de custeio, tanto para a UPA quanto para a SAMU. Aqui vocês vão ter mais detalhes. A gente financia a construção de central de regulação, nós compramos as ambulâncias, né? O SAMU tem uma ambulância padrão, nós fazemos a aquisição centralizada e a doação, e da mesma forma nós também financiamos a construção e os equipamentos das UPAs. Adesões, procurem os sites. E mais uma política aqui para a gente dialogar é a atualização da rede cegonha, que já tem aí uma abrangência nacional importante. A ministra Nízia colocou como prioridade um recorte racial expressivo, né? É inadmissível nós termos mortalidade materna muito acima dos ODS, e para as mulheres pretas é o dobro da mortalidade materna nacional. Nós não podemos admitir, né, que não é por questões biológicas, obviamente, né, por questão de acesso, de racismo institucional. Então a Rede Aline recebeu esse nome em homenagem e para que marque essa característica racial importante. A Aline Pimentel, uma gestante que infelizmente faleceu, ela e o seu bebê, por falta de acesso na Baixada Fluminense, e a gente precisa valorizar esse recorte. Mas além disso, nós estamos qualificando a atenção primária. A Rede Aline não é uma coordenação só da SAES, é articulada com a atenção primária. Nós estamos buscando uma série de estratégias para reduzir a mortalidade materna em 25% até 2027, mas uma redução mais expressiva nas mulheres pretas e indígenas de 50%, buscando atingir os ODS em 2030, que é atualmente 30 óbitos por 100 mil nascidos vivos. Nós temos vários componentes: investimento, fizemos o reajuste já das diárias de UTI neonatal, UTI, o SINCA e o 5, né, a Unidade de Cuidados Intermediários Convencional e Canguru, leitos de gestação de alto risco. Estamos criando um incentivo financeiro e um protocolo para transporte sanitário e regulação prioritárias para gestantes e recém-nascidos, além de um grande incentivo de qualificação da rede. A gente sabe que a maternidade que tem melhores indicadores, ela só tem os melhores indicadores porque tem uma rede de atenção primária, uma rede de atenção especializada organizada e vice-versa. Então existem aqui vários incentivos financeiros e técnicos para uma qualificação do cuidado materno infantil, que convido, nós estamos neste momento aprovando, né, construindo e aprovando os primeiros planos de ação regional da Rede Aline. Muitos já tinham os planos da Rede Cegonha, estão se atualizando, outros estão criando pela primeira vez. Pretendemos que todas as regiões brasileiras tenham os seus planos de ação regional, com o financiamento adicional que o Ministério da Saúde está colocando, para que a gente possa enfrentar este problema do Sistema Único de Saúde do Brasil como um todo. Já estamos financiando, pela primeira seleção do PAC, a construção de 36 novas maternidades. No estande do PAC nós temos lá uma maquete da maternidade, convido vocês a visitarem. É uma maternidade nós estamos oferecendo o projeto arquitetônico com todos os complementares e a planilha orçamentária toda pronta, com financiamento para isso, considerando inclusive as desigualdades regionais. Estamos financiando a construção e os equipamentos de maternidade e de centros de parto normal, que já estamos em construção de 30 novos, e teremos, a partir de agora também, uma nova seleção do PAC com novos centros de parto normal e novas maternidades. Quase 5 bilhões de investimentos já foram feitos e teremos mais 2,5 bilhões nessa segunda seleção,
visando atender pelo menos 30 milhões de mulheres, né, na nova rede Alimp. A adesão também é por meio de plano de ação regional, aprovado em CIB, e a partir daí os trâmites que nós já sabemos, né, insere no SAIPS, que é um sistema da SAES, e passa pelos trâmites de avaliação da SAES e da SAPS, como de costume. Pedimos muito que os secretários, prefeitos e prefeitas deem muita importância para essa nova rede, para que a gente enfrente definitivamente esta grande questão nacional, né? Não é só sanitária, mas é humanitária. E por fim, nós estamos investindo também de forma muito expressiva na ampliação e qualificação da rede de atenção psicossocial, que tem os centros de atenção psicossocial, tem a lógica da deshospitalização, né, o fechamento de leitos em hospitais psiquiátricos, para que a gente abra a possibilidade de cuidado comunitário em hospitais gerais, e agora mais do que nunca, né, com o avanço de álcool e outras drogas, e inclusive agora mais recentemente com o vício, né, a adicção de redes sociais, de jogos virtuais. Nós estamos criando políticas específicas, seja nos CAPs infanto-juvenil, mas em todos os CAPs, em toda a rede de atenção à saúde, começando pela atenção primária, numa parceria com vários outros ministérios, visando enfrentar uma verdadeira epidemia dessas questões dos jogos virtuais. Da mesma forma, temos financiamento para construção. No PAC nós inserimos, já estamos financiando 200 novos CAPs, e agora na seleção que vai ser anunciada hoje à tarde, nós estamos lançando mais 100 novos CAPs, entre CAPs AD, que é álcool e drogas, CAPs infanto-juvenil, CAPs 2 ou CAPs 3, transtornos mentais gerais. Custeamos, né, fazemos a construção, temos recursos para equipamento e temos recursos de custeio para toda a rede psicossocial. Peço que todos também deem muita atenção, importância. Os prefeitos, não tenho dúvida disso, foi uma das principais pautas de toda a campanha dos prefeitos aqui, os vários temas relacionados à saúde mental, álcool e outras drogas. O departamento criamos, né, a ministra Anísia criou um departamento específico no Ministério, que não havia até início de 2023. Este departamento de saúde mental, álcool e drogas fica vinculado à SAES, mas tem uma inserção em toda a rede. Acho que alguém levantou a mão, eu só vou concluir. São apenas algumas amostras aqui por conta do tempo, e eu gostaria então de passar a palavra aqui. Nós temos ainda alguns minutos para que a gente possa tirar as dúvidas gerais de vocês. Acho que já tem gente com a mão levantada. Vou pedir ajuda aqui. Ana Flávia, você me ajuda? Passar aqui o microfone. Quem quiser fazer uma pergunta, se quiser vir aqui à frente, por favor. Faça uma breve apresentação de onde qual a função e a questão. Acho que a gente faz blocos, tá? Bloco de 3 questões para o secretário e para os nossos diretores, coordenadores. Bom dia. Sou Edivânia Pô, sou enfermeira e estou agora como a primeira vice-prefeita do município de Montadas, na Paraíba. E um dos agravantes que nós temos nas políticas públicas e na saúde é em relação a essa demanda. Meu município ele tem apenas 6.000 habitantes e nós temos esse problema. Conseguimos implantar o CAPS uma vez, só que ele foi fechado. E agora nós vemos que, por exemplo, essa construção, os municípios de pequeno porte, né, que nós temos com população pequena, eles irão ser beneficiados ou não? Essa é a nossa questão. Vou fazer uma rodadinha então, não sei como é que está. Obrigado. Obrigada. Vamos fazer uma rodadinha de questões para a gente. Estou prefeito de Tarauacá, no interior do Acre. E uma dúvida que eu tive na palestra passada, e inclusive tive a oportunidade de conversar com o nosso secretário, e hoje eu fui em busca da solução, que é sobre os centros de referência ao atendimento com as crianças que estão dentro do espectro autista. É um recurso alto que nós estamos tendo nos nossos municípios, tanto na saúde quanto na educação, e que não é qualquer profissional que se adequa
ao tratamento. Então, muitas das vezes a gente tem que terceirizar para empresas fazer esse serviço, e isso está sendo gasto, pelo menos no meu município, e não está sendo financiado. Como, por exemplo, eu tenho um PSF, eu tenho um médico lá e eu recebo por aquilo. Mas sobre essa situação específica não tem financiamento. Fui em busca da solução, como você me orientou ontem, aí me orientaram a aderir ao CER, né? Só que, enquanto eu não tenho que ainda não está lançado o edital para se aderir ao CER, como é que nós fazemos com essa produção? Porque essa produção é real. O município está com essa responsabilidade e os pais estão nos cobrando uma solução sobre isso. Outro debate importante que eu vi que vocês falaram sobre a regionalização, principalmente em locais de difícil acesso, dos atendimentos com especialidades. Na nossa região tem o TFD, que é o tratamento fora de domicílio, né? Até então, é a minha segunda vez de prefeito, mas eu tive um intervalo de 8 anos. Então fui prefeito de 2013 a 2016, estou voltando agora. Era a responsabilidade do Estado. O Estado bancava a consulta e bancava o translado para a consulta. E nós não recebíamos nada por aquela consulta, né? Hoje nós continuamos sem receber nada pelaquela consulta, porque é feita pelo Estado, por conta da dificuldade de ter especialistas no interior do Acre. Para você ter ideia da minha regional, eu sou de um município de 42 mil habitantes, ao lado tem um município de 35 mil habitantes, 40 quilômetros só de diferença, e eu sou eu era até então o único médico especialista na região. Eu sou ginecologista obstétrico. Deixei de ser ginecologista, fui a ser prefeito, ficou sem ninguém. Então não é fácil levar especialistas para o interior, principalmente com a tabela SUS, né? Então esse tratamento fora de domicílio está sendo hoje custeado praticamente o deslocamento, estadia, preocupação, tudo estão colocando para o município, e o município não está tendo a contrapartida, né? Então essas informações eu gostaria de esclarecimento. O CAPS é outra necessidade também que nós temos na nossa cidade, e foi feito uma emenda de 1.750.000 para Tarauacá, e está represada o repasse para o município para a construção do CAPS. Eu espero que agora nessa nova seleção, ou a gente resgata essa que era emenda de relator, que foi na gestão anterior, ou aderimos à nova. Eu gostaria de saber quais são os critérios para o município dessas 100 novas unidades, para a gente poder fazer adesão, que é um problema muito grave também que nós temos em Tarauacá. Tá? Desde já agradeço. Mais inscrições? Eu não estou conseguindo ver a ordem aqui. Vamos mais, eu não estou vendo mais ninguém inscrito, vamos fazer mais a colega. Se tiver mais alguém, a gente conclui esse bloco, tá bom? Bom dia a todos, meu nome é Rayane, sou secretária de Saúde de Nova Marilândia, Mato Grosso, e eu gostaria assim de deixar uma dúvida minha em relação aos consórcios intermunicipais de saúde, né? Falando em atenção especializada, os consórcios lá na minha região, e eu acho assim como os demais municípios do Brasil afora, ele vem nos ajudando muito nessa questão. Se o Ministério da Saúde tem algum olhar em relação a isso, né? A nos dar algum incentivo para que a gente possa trabalhar mais essa questão no consórcio, porque hoje é o que nos atende a maior demanda de consultas, exames, né? Até alguns procedimentos, os consórcios. Ontem até eu participei de uma oficina sobre os consórcios, e assim, é um braço muito importante que ajuda muito, né, para resoluções dos problemas. Então eu gostaria assim de saber se tem alguma coisa sendo, né, viabilizada através também para os consórcios, para a gente resolver essas demandas. Obrigada. E mais inscrições? Então vamos a... colega. Bom dia a todos, eu sou Cíntia Machado, estou atualmente como secretária de Saúde de São José do Vale do Rio Preto, região serrana do Rio de Janeiro.
Durante toda a conferência de ontem, nós ouvimos falar muito sobre a regionalização, né? A gente interagir mais regionalmente. Mas aí a gente entra, principalmente quando a gente fala de atenção especializada, nas pactuações, né? Quando a gente entra, como eu entrei agora no município novo, a gente fala de atender através das pactuações, principalmente no município onde eu estou, de 22 mil habitantes. Então eu preciso dos municípios vizinhos, e aí quando chega na metade do caminho, daqui a 1 ano, 2 anos, aquele município que você pactuou não te atende mais. E aí você tem que aderir aos consórcios, você tem que aderir a outras coisas. E aí eu queria saber do Ministério o que tem de proposta em relação a essas pactuações. Tem alguma sugestão da gente melhorar essas pactuações ou amarrar de uma maneira melhor? Porque quando o município ele entra numa defasagem financeira, ele acaba não te dando mais esse suporte. Era essa a minha questão, e queria só corroborar com o prefeito que esteve aqui, com o pronunciamento dele em relação ao atendimento de transtorno espectro autista. No Rio de Janeiro já foi criada a Superintendência de Transtorno Espectro Autista, mas nós estamos tentando fazer a implementação, mas sem o recurso realmente é inviável. Obrigada. Muito obrigado. Eu vou chamar o Aristides, é o diretor do DAET, para falar do TEA, que foi uma demanda de 2 colegas. Pode ser, Aristides? Brevemente. Bom dia a todos e a todas. Bem-vindos, prefeitos, prefeitos, secretários e secretárias, estão assumindo agora. Boa sorte na jornada. Esse tema do TEA é um tema muito complexo, que a gente vem vendo uma expansão de diagnósticos há 10, 15 anos, e o Sistema de Saúde está se organizando ainda para isso. Em 2023, a gente alterou a política de incentivo dos centros de reabilitação, especializado em reabilitação, SER, proporcionando que o financiamento tivesse um acréscimo de 20% a mais no SER tipo 2, SER tipo 3, SER tipo 4, para quando tiver modalidade TEA incluído no escopo. Mas a gente sabe que isso não é suficiente ainda, porque os centros de especialidade de reabilitação são serviços regionais. Mas aí o prefeito também, a prefeita também tem um atendimento no seu próprio município. Eu acho que é isso que o prefeito coloca agora como desafio. A gente está avançando nesse debate, né? Porque tem outras questões também que está discutindo, para além da possibilidade de custeio em outras instâncias que não o SER, né? Como, por exemplo, a organização da rede de atenção também. O senhor, como médico, deve saber também que muitos diagnósticos são dados sem necessidade precocemente, e o paciente está na fila, 3, 4 filas para acessar. Isso onera, gasta tempo, gasta recurso e causa mais drama ainda para a família. Então, tem um duplo caminho: a organização da rede, ampliação do custeio para o SER, que a gente já fez, e tem um desafio que é a lacuna, que foi a provocação de vocês, que é ver como é que financia em outras instâncias, como, por exemplo, policlínica, centro de especialidade, que é o meio do caminho entre a atenção primária e a atenção especializada. É uma agenda ainda inconclusa, que a gente vai ter que amadurecer internamente, mas não entrou na agenda, vai entrar esse ano provavelmente, com a nossa instância tripartite. Tá bom? Obrigado. Ok. Falar sobre a demanda do CAPS, que a colega trouxe. Primeiro, que existe mesmo um limitador populacional nesse momento, né? 15 mil habitantes é o município menor porte para poder contemplar um CAPS. Por quê? Além de toda a demanda, 70% dos municípios têm menos de 50 mil habitantes no Brasil, em linhas gerais. O CAPS, nós temos hoje uma dificuldade nos municípios e estados, estamos buscando, por meio do mais acesso a especialistas, tem um componente de provimento, né? Acho que o secretário pode colocar mais, vamos ampliar a formação, o apoio financeiro e técnico para que a gente forme mais especialistas, e uma das prioridades é a psiquiatria e a psiquiatria infantil, que hoje é um dos maiores gargalos para que a gente possa ter CAPS infanto-juvenil. Nós não encontramos profissionais, não só psiquiatras, mas também terapeutas ocupacionais, psicólogos formados em psicologia infantil, enfim.
E aí a nossa estratégia para os municípios, não só os pequenos, mas os de médio porte, na lógica da regionalização, que a gente estimula, isso tem na portaria, financiamento, para que os CAPs façam consorciamento entre os municípios, seja por meio de consórcio, mas também por meios próprios, né? Vários municípios já fizeram parcerias intermunicipais, criando CAPs que são regionais. O CAPs fica na cidade ali de médio ou uma cidade eleita pelos municípios, e aí o CAPs recebe financiamento interfederativo, tanto dos vários municípios que são gestores dele, quanto do Estado e do Ministério da Saúde. Então é possível, né, para os municípios abaixo de 15 mil serem contemplados em consórcios ou na relação intermunicipal. Da mesma forma, já entrando para os consórcios, o Ministério não pode estimular separadamente, né, por meio de incentivo específico, o consorciamento. Isso é uma relação dos entes federados, é uma opção dos entes, né, sejam consórcios intermunicipais ou consórcios entre estados e municípios, como nós temos também. Nós achamos que uma estratégia muito interessante, tanto que com a SRI, o Ministério da Saúde participa de várias reuniões para que a gente possa regulamentar, né? Existe um projeto de lei na Câmara para considerar o consórcio um quarto ente federativo, é uma discussão de vocês, né? Dos prefeitos, dos deputados, dos senadores, mas hoje, pelas regras do SUS, nós só podemos passar recursos para o gestor do SUS, seja Estado, seja município, mas nós temos evidências muito robustas que os consórcios são estratégias muito interessantes, seja para a economia e para uso mais racional do recurso, seja para uma estratégia de maior abrangência dos serviços de saúde. Na urgência e emergência funciona muito bem, tem estados, né, como Minas Gerais, que condicionou o SAMU a consórcios exclusivos para urgência e emergência, e aí o SAMU no estado de Minas é todo regionalizado na lógica de consórcio, com financiamento federal, estadual e municipal, e essa é uma experiência muito exitosa que vários outros estados fizeram. A Bahia, o Ceará, por exemplo, tem consórcios para administração da atenção especializada, que nós também estimulamos e incentivamos, mas hoje nós não temos financiamento específico. A gente tem financiamento para as nossas políticas e que os municípios façam a sua regionalização e a sua pactuação, não obrigatoriamente por meio de consórcio, que entendemos que é uma estratégia muito interessante. Vou passar para o Adriano para fazer as considerações também. Obrigado. Obrigado, Newton. Acho que só colocar também, fui secretário de saúde em 2013 a 2015. Transtorno espectro autista era um problema, talvez quando você foi prefeito pela primeira vez, você também não sentiu, não é médico, você também. Então a gente tem, na saúde, né, em geral, novos desafios que aparecem e que o sistema de saúde tem que se organizar. Eu acho que o Aristides colocou aqui essa estratégia de a gente criar um mecanismo dentro dos centros de referente, os centros de reabilitação, os CERS, uma via, mas acho que vamos estudar isso, né, que ele coloca, da gente tratar esse desafio da saúde de maneira qualificando o diagnóstico, para também não sobrediagnosticar e tratar a gente que não precisa, né? E aí a gente sabe que existe um interesse de mercado nisso, em expandir diagnóstico para gerar necessidade, gerar demanda. Então, tem que qualificar o diagnóstico ao mesmo tempo que qualificar para quem precisa o tratamento. Né? Então, tem aqui no Ministério da Saúde o compromisso, né, de que nós vamos buscar qualificar essas ações. E aí, prefeito, acho que é trazer a realidade de Tarauacá, para a gente poder discutir e pensar como é que na sua realidade a gente pode tentar enfrentar esse desafio. A outra questão que você coloca também é com relação ao provimento de serviços especializados nessas regiões de difícil alcance de especialistas. Então, assim, só para dar um pouco da lógica, né, como a gente funciona e o que mais que a gente precisa fazer.
E o que nós estamos fazendo, e a ideia é desenvolver isso esse ano, já nas próximas etapas. Então, o Programa Mais Acesso Especialistas foi criar uma nova modalidade de funcionamento e viabilizar recursos para que estados e municípios possam contratar serviços para executar. A gente vê que no país, um país continental do tamanho do Brasil, com grandes desigualdades, isso não é suficiente. Atenção básica foi um exemplo também. A gente passava recursos para as equipes de saúde da família, você não conseguia contratar um médico. O que nós criamos? O Programa Mais Médicos, que foi uma inovação. O Ministério da Saúde provê o especialista. Para serviços, o especialista não, o médico. Para serviços especializados é um pouco mais complexo. Não basta você colocar o cirurgião, se não tiver o anestesista. Ou colocar o cirurgião e o anestesista, se não tem a infraestrutura para fazer a cirurgia, se não tem os equipamentos. Então, o que nós estamos formulando é uma proposta que nós vamos apresentar, a ministra Anísia vai apresentar nos próximos dias. É uma proposta para levar profissionais especialistas onde precisa, onde tem infraestrutura e falta o especialista, e levar serviços onde você não tem o profissional e não tem infraestrutura. Então essa seria um passo adiante da implantação do Programa Mais Acesso Especialistas, para a gente levar consultas especializadas, cirurgias em regiões do nosso país onde o alcance por meio dos instrumentos e arranjos que a gente tem no SUS hoje, a gente não alcança. Então essa é mais um passo aí que a gente vai enfrentar. E aí, quando o Ministério entrar e respondendo também a Cíntia, acho que o Newton já respondeu bem, a Edivânia e a Rayane, com relação aos CAPs e também aos consórcios intermunicipais. Consórcios municipais, como o Newton colocou, é uma iniciativa importante, a gente apoia como prestador, não como gestor. Como gestor, o gestor é quem é eleito, é o prefeito, a prefeita, o secretário, porque há uma disputa em consórcios querem assumir a gestão do sistema de saúde. Há uma diferença entre a gestão do sistema e a gestão da prestação do serviço. Consórcio é prestador que deve ser contratado. O Ministério, então, acho que além de repassar recursos e dar diretrizes, a gente tem que ser mais presente no apoio à organização dos planos de ação regional. Por isso que eu já coloquei, a gente tem já apoiadores do Ministério da Saúde nos estados, não para intervir, mas para mediar, para facilitar a discussão. Há muitas vezes conflito federativo entre estados e municípios, e o governo federal tem que entrar para mediar. Então, acho que o mecanismo de construção do Mais Especialistas, a partir da elaboração dos planos de ação regional, já tem isso como premissa, que precisa estabelecer um acordo na região onde há dificuldade, onde há conflito, a gente pode entrar para tentar fazer a mediação. Acho que um outro ponto também, com o próximo passo, além disso que eu coloquei, para as regiões de maior dificuldade de acesso, mas também serve para atenção especializada de maneira geral. Nós estamos estudando para apresentar uma proposta de implementar um mecanismo de financiamento do transporte sanitário, para apoiar, na medida em que a gente organiza a rede assistencial, organiza quais são os centros de referência no país, expande a oferta de serviços para que os pacientes precisam se deslocar distâncias menores, mas também nós vamos apresentar para vocês, em breve, uma política que visa financiar e organizar o transporte sanitário na lógica, como a gente tem no SAMU, de ter centrais de regulação que regulam a emergência, a gente tem centrais de regulação que também possam regular. E essa responsabilidade é do município? Aí, o SUS é tripartite, a gente teria corresponsabilidades. O Ministério financia, no caso do SAMU, a gente financia, o município ou o Estado executa, vai depender da região, vai depender do pacto regional, do tamanho do município. Mas, sem dúvida nenhuma, municípios terão responsabilidade de organizar as filas, identificar os pacientes, colocar o ponto... Mas aí o cabo chega lá atrás da passagem e... Não. Depois a gente pode dar mais detalhes, porque ainda está em processo de formulação.
mas o que a gente quer é entrar nesse problema, nesse desafio, que é paciente, né, que precisa fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, uma cirurgia, hemodiálise. Né, eu tenho pacientes que estão fazendo em outro município. Apoiar esse tipo de iniciativa, que é uma necessidade para o sistema de saúde em um país continental como o Brasil. Gente, é isso. Nós estamos exatamente no nosso período, às 11h31, exatamente 1 hora. Queria agradecer, então, aqui a presença de todas e todos os prefeitos e equipes, e queria chamar a atenção para que vocês busquem, né, as informações no site, busquem as informações com as nossas equipes técnicas, e estamos à disposição de todas e todos durante o evento. Muito obrigado, bom evento a todas e todos, Obrigado, e até breve. Querido.